o mercado emburrece os seus indivíduos. A gente já falou aqui sobre psicologia das massas, do Freud, né? Então é o seguinte, o mercado emburrece os seus integrantes. E nada mostra mais o emburrecimento e assim, a superficialidade intelectual do mercado de uma maneira límpida, clara, direta, como essa pesquisa. Deixa eu mostrar para vocês alguns resultados dessa pesquisa. Vamos mostrar essa primeira pergunta que eu separei para vocês aqui na tela, que é o seguinte: a política econômica do país está indo na direção certa ou errada? Vejam o que é uma seita. Entendam o que é uma seita. 98% dizem que é errada e 2% diz que é certa. Isso não é opinião. Isso é dogma. Não existe, Vivian e William, não existe, tá? Nenhum grupo que você vá pegar, seja, por exemplo, professores de economia, e pega geral, professores de economia de direita, de esquerda, de faculdade que é ligada para o mercado e faculdade que é conhecida como progressista, seja donos de empresas, né? Seja pequenos empresários, qualquer grupo que você pegar da sociedade e perguntar se a economia está indo na direção certa, né? Você vai ter ali, né, opiniões que vão estar pendendo mais para um lado ou pendendo mais para o outro. Você vai ter um viés, dependendo do grupo que você pegar, a favor do governo ou contra o governo. E aí você vai ter num 70% a favor, 30% contra, você vai ter num 37% a favor, né? E você vai ter 63% contra. Você vai ter números, né, que mostram o seguinte: olha, pende para um lado ou pende para o outro, mas existem opiniões. As pessoas param, refletem, né, e respondem. As pessoas têm uma visão de que não, olha só, tem algum sentido, não tem sentido, sou a favor, sou contra. Eu duvido, Vivian, e duvido, William, que vocês já tenham visto uma resposta com essa concentração de um dos lados em qualquer pesquisa que vocês tenham visto na vida de vocês. Eu duvido. Não. Vocês, na vida de vocês inteira, vocês já viram uma resposta a uma pergunta de pesquisa ser 98% de um lado? Nunca, jamais. Nem pergunta de dogma religioso. Se for perguntar para a pessoa que é religiosa, que acredita num livro religioso, você vai encontrar mais divergência do que isso. Foi uma das coisas que mais me chamou a atenção nessa pesquisa. O William fez um comentário agora perfeito. Se você perguntar para o público evangélico ou para o público católico fervoroso se eles são a favor da legalização ou não do aborto, eu sou capaz de apostar que vai dar um resultado menos concentrado do que esse. Se você for perguntar para as pessoas que, enfim, são ultraconservadoras, se eles são a favor ou contra legalizar a maconha, não vai dar um resultado desse. Esse resultado mostra o quão estúpido o mercado financeiro é, estúpido querendo dizer não poder opinar sobre nada. Ter que ir junto com a maré. 98%, e num grupo que não chega a 100 pessoas, significa que teve um que foi contrário. Ou dois, depende de como o Felipe arredondou ali o número. As pessoas, elas não têm nenhuma opinião. O que o mercado pensa? É isso? Então eu penso também. Essa, para mim, é a primeira resposta emblemática para mostrar para o mundo o quão raso é o tal mercado, o quão limitado, o quão desprovido de independência intelectual são os integrantes do mercado. Mas vamos para o próximo slide, por favor, que é super interessante. Põe na minha tela inteira para eu poder ler, por favor. Vamos lá. A decisão, aqui são duas perguntas, tá? São duas perguntas. Em cima, a pergunta da pesquisa de ontem. Embaixo de uma outra pesquisa feita pela Quest também, no começo 2 meses atrás, para o público em geral. Veja o seguinte:
perguntaram para o mercado: a decisão do Banco Central de manter a taxa Selic foi certa ou errada? 95% certa. Por quê? Não, o Banco Central? Certo. O que o chefe falou? É certo? Então é certo. Eu não tenho opinião sobre isso. Eu sou membro da seita. E a seita está dizendo que é certo, é certo. Mas veja aqui embaixo uma pesquisa que rima com ela, que foi feita para a população inteira, que é o seguinte: Lula está certo em tentar forçar a queda da taxa de juros? 76% da população disse que o Lula estava certo. 76%. Então, por que eu trouxe essa pergunta de baixo, William e Vivian? Se numa população mais de 3 em cada 4 pessoas, acha que o governo tem que pressionar para cair a taxa de juros, porque essa taxa de juros está errada, né? Como é que você pode ter 95% de um grupo dizendo que o Banco Central está certo em manter a taxa de juros do jeito que ele está? Porque é uma seita. Porque não pensa. Porque não considera duas opções. Porque não reflete sobre o que quer dizer uma nem quer dizer outra. Vamos para a próxima. Vamos para a próxima pergunta, por favor. Próxima pergunta. Põe a tela inteira para poder ler. Obrigado. Vamos lá. 2 perguntas diferentes também. Olha como o mercado não tem sequer coerência. Primeira pergunta. O BC indicou que pode manter a taxa atual Selic, a taxa atual é 13,75%, até o final do ano. Você concorda ou discorda? Mais ou menos 3 em cada 4, que seria 75%, na verdade a resposta é 72%, diz concordo. Então eu concordo quando o BC diz que deve manter a taxa em 13,75%. Aí a pergunta de baixo é o seguinte: qual que é a sua estimativa para a Selic no final do ano? Aí 60% diz assim, abaixo de 13%. Me explica a lógica disso. 72% diz que concorda com o Banco Central que tem que manter em 13,75% até o final do ano. O Banco Central é autônomo, não tem que pedir bênção para poder botar a taxa de juros para cima ou para baixo. Aí 59% diz que acha que vai estar abaixo. Eu te explico por quê. Sabe por que eles dizem que vai estar abaixo? Porque quando você olha a curva de juros, que é o que se precifica, onde vai estar, a curva de juros diz que vai estar abaixo. Então ele olha a curva de juros e diz que vai estar abaixo. Mas em cima ele pergunta: você concorda com o Banco Central? Não importa o que é a pergunta, é concorda, que é igual a última. Volta para a última, que a última é exatamente isso. A última, quando... Bota lá no último slide, por favor, que a gente acabou de ver, um antes desse, que é aquele que fala o seguinte: a decisão do Banco Central, certo ou errado? Certo. Eu concordo com o Banco Central. Qualquer coisa que você me perguntar se eu concordo com o Banco Central, eu vou dizer que sim. Mesmo que na próxima pergunta eu diga uma coisa que entre em contradição com o que eu falei. Então, é por isso que nesse aí ele diz: não, eu concordo com o Banco Central se ele mantiver. Mas calma aí. Mas você está dizendo que a taxa vai ser abaixo de 3%, então ele vai ter que cair. Então eu concordo, mas eu acho que ele vai mudar de opinião e aí eu vou concordar quando ele mudar de opinião. Vou continuar concordando e por isso que eu acho que vai cair. Não tem muito sentido. Não tem muito sentido. É raso, é superficial. Aí alguém pode tentar explicar isso aqui dizendo: não, é porque aquele acha que vai ter interferência, então, no Banco Central, né? Mas não é isso. Não é isso. É o fato de responder sem perceber que está sendo que está agindo como membro de seita. Vamos para a próxima pergunta. Tem mais coisa interessante para a gente ver aqui. Próxima pergunta é o seguinte: avaliação do governo Lula. A gente comparou, né, a resposta do mercado com a resposta da opinião pública. Vamos lá. Opinião pública. 40% acha o governo Lula positivo, 24% acha regular, 20% acha negativo, 16% não sabe, não respondeu. Mercado financeiro, positivo. Zero. 90% acha negativo, 10% regular.
Sabe o que é zero? Um governo, William e Vivian, que até de radical mesmo, não teve nada. Absolutamente nada. Pelo contrário. Teve Simone Tebet dizendo que fez a lição de casa para o Banco Central baixar juros, né? Tem o Haddad fazendo, enfim, todos os esforços possíveis para se aproximar do empresariado, se aproximar do mercado financeiro, indo na conferência da BTG para discursar. Aliás, vários ministros, né, do governo indo na conferência da BTG para discursar para as pessoas, né? Zero significa o seguinte: é seita. Ninguém pensa. Novamente, se você for chegar e perguntar qual a percepção do mercado para qualquer grupo que não seja uma seita, não vai ser zero. Até para bolsonarista, né, Edu? Para bolsonarista, com certeza, para bolsonarista, muito bem lembrado, com certeza. Isso é muito além de bolsonarista ou não bolsonarista. É seita. E dentro do bolsonarista tem a seita. E é claro, se você chegar dentro da seita bolsonarista, dos homem-bombas bolsonaristas, aí você vai ter uma coisa parecida. O mercado, esse chamado mercado, é nível seita homem-bomba bolsonarista, de outro tipo. É outra seita. São outras regras, né? O Deus é outro Deus, né? O Deus do cifrão. Mas vamos que a gente ainda tem mais uma última, que é interessante também. E essa última é o seguinte, e eu peguei. Como você avalia o trabalho do Ministério da Fazenda, né, do ministro da Fazenda, Haddad? Olha que interessante. Positivo, 10%. Regular, 52%. E negativo, 38%. E eu venho dizendo isso há bastante tempo aqui, que é o seguinte: não adianta querer agradar o mercado. Não adianta querer fazer as pazes com o mercado. Não adianta querer ficar fazendo reunião com o dono da BTG, com o presidente do Santander, com o presidente do Itaú Unibanco, com a conferência do não sei o quê. Não adianta ficar tentando agradar o tempo inteiro, achando, porque eles são sedutores. E eles sempre te dão a impressão de que se você fizer só mais isso, aí, né, aí a gente vai gostar de você. Aí colocam um Haddad na capa da Veja, né? Que é o mercado que faz isso. Aí colocam um Haddad na capa da Isto É o mercado que faz isso, para dar esperança de que ele vai gostar de você. Mas tu sabe o que o mercado, se você for muito, muito, muito assim, enfim, esforçado em ser uma pessoa que constrói essas pontes e que mostra que você é responsável, que se preocupa com cada palavra que você vai dizer, que, enfim, dá sinais de que você quer se aproximar. Se você for muito, 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 muito esforçado para ser amigo desse monstro, porque o mercado é um monstro, desse destruidor de futuro, de vidas e de país, que é o mercado financeiro. Se você fizer tudo o que você puder, que estiver ao seu alcance para se aproximar dele, você sabe qual o prêmio que ele te dá? Meu irmão, está aqui, ó, a medalhinha de regular. Você ganhou a medalhinha de regular. E numa boa. Para ser premiado com medalhinha de regular pelo mercado, alguém que está fazendo um trabalho, enfim, como o Haddad, que é um trabalho absolutamente sério, entendeu? O Haddad está falando o tempo inteiro da pauta que o próprio mercado defende. Ele está falando de reforma tributária, né? O Haddad, entrou, fez aquela renegociação de dívidas para poder, enfim, fortalecer o caixa do governo. O Haddad, ele está falando o tempo inteiro de você ter uma nova regra fiscal para poder dar segurança, que é o que o mercado tanto defende. O Haddad está falando de buscar superávit, ele está falando toda a cartilha para criar essa ponte. Está fazendo um super trabalho, o Haddad, para poder, enfim, ser visto como uma pessoa que ele sempre foi, uma pessoa responsável, uma pessoa competente, etc. Qual a medalhinha que o mercado dá para ele? Aí, Haddad, parabéns, você é regular. Então, gente, a gente tem que fazer o que tem que ser feito. A gente tem que enfrentar o mercado. A gente tem que enfrentar essa seita. Nenhuma seita
Nenhuma seita levou uma sociedade ou uma comunidade para um lugar melhor. Seitas destroem, seitas não constroem nada. E essa, talvez, seja a pesquisa mais valiosa, mais importante e mais reveladora feita até hoje sobre essa entidade chamada mercado, mostrando a superficialidade intelectual, o comportamento como seita, a estupidez e o potencial de dano que essas pessoas têm. Que, de uma vez por todas, a gente pare de tentar agradar o mercado e eu, Eduardo, acho que deveria estar claro que com eles a gente não deve fazer pontes. Eles são adversários que devem ser colocados de volta na jaula e limitados, na jaula no sentido figurado, e limitados a fazer o que a lei permite para que o nosso sistema financeiro funcione de uma maneira saudável, mas que a riqueza desse país fique nas mãos de quem produz, de quem trabalha, e não, né, de quem, enfim, controla, como eles.